tarde. Muito frio? Não. Aqui está com calor humano. Vamos assistir aí a palestra da Fátima, falando sobre a influência dos orixás na mediunidade. E já que o tema nos propicia, vamos nos concentrando nas energias desses orixás, pedindo que cada uma das 7 linhas possam se fazer presente, nos auxiliando na nossa aprendizagem, na nossa proteção, no nosso amparo, no nosso discernimento. Que os nossos mentores, conjuntamente com esses orixás, permitam que nós possamos fazer a absorção necessária ao nosso crescimento espiritual. Vamos agradecendo mais uma vez a oportunidade de nos encontrarmos aqui reunidos em prol dessa iniciativa da Casa de nos propiciar esse conhecimento, aprendizagem e evolução. Agradecendo a todos os mentores presentes, pedindo que a presença deles ilumine o palestrante, ilumine cada um de nós, que a gente possa continuar servindo de instrumento de auxílio a todos os irmãos e recebendo o nosso quinhão de luz também. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Boa palestra a todos. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença de vocês, né? Embora numa tarde fria, todo mundo aqui animado para ouvir um pouquinho a respeito dos orixás, então, meu muito obrigada a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito, né, da influência dos orixás na mediunidade. Já falamos bastante a respeito de mediunidade, mas como é o que engloba o nosso trabalho, então a gente vai relembrar um pouquinho, né, o que seria a mediunidade. Então a mediunidade nada mais né, do que a maneira, a oportunidade que nós temos de estarmos como intermediários entre a espiritualidade e o mundo material, né? A mediunidade ela é inerente ao ser humano, ou seja, todos nós temos a mediunidade, independente da nossa crença, né, de que religião eu esteja inserido, eu trago comigo na minha encarnação a mediunidade. Então, assim, mediunidade não é nenhum dom, nem é uma maldição, ela está agregado àquilo que compõe a mim como um ser. Então ali tem uma breve explicação, né, que a mediunidade é a capacidade que todos nós temos. Então todos nós temos, porém nem todos nós temos ela o quê? Aflorada. Ou seja, nem todos nós temos o comprometimento com ela para poder cumprir com o nosso trabalho de medianeiro, né, como tarefeiros que somos, mas a notícia que eu tenho para dar para vocês é que quando eu estou embaixo de um teto, né, que se diz espírita, ou espiritualista, ou umbandista, ou candomblessista, que seja, eu já tenho no meu inconsciente, ou comigo, agregado comigo, a situação de tarefa, né, de tarefeiro, porque de certa forma eu já devo ter percorrido vários caminhos, procurando de alguma maneira, né, me isentar do meu comprometimento, porque a priori, quando nós estamos sendo preparados, né, para a reencarnação, isso é colocado até como um facilitador, dependendo de como é o nosso planejamento encarnatório, isso seria um facilitador, né? Então é agregado para que a gente tenha aí alguma sustentação diferenciada para cumprir com alguns comprometimentos que nós trazemos. Mas quando chegamos aqui, entramos nesse corpinho aqui de carne, né?
começamos a sentir aí algumas situações de medo, né? De fuga, não estou preparado ainda não é o momento, e aí a gente vai percorrendo vários lugares, tentando fazer o quê? Como é que eu faço para me desligar dessa situação? Como é que eu faço para apertar o botãozinho de desligue? Né? E aí não tem como, o nosso mentor até teria, mas são situações não muito corriqueiras, tá bom? Em casos específicos, especiais mesmo, que ele pode tomar essa decisão de desligar momentaneamente, e não é algo lá muito satisfatório. Então, o ideal é que a gente crie coragem, né? E comece desde que aquilo venha para nós, que aflore em nós, que a gente tome coragem e que coloque o pezinho na estrada e que vá lá cumprir com os comprometimentos que tem, né? Então, a mediunidade é essa oportunidade que nós recebemos. Quando nós temos a mediunidade não aflorada, não significa que eu não tenha um comprometimento, significa que eu ainda não tenho, talvez, né, o preparo, ou que ainda não tenha, não esteja na hora apropriada para que eu comece lá a cumprir com o meu comprometimento kármico, com a minha história, né, com relação à mediunidade. Mas em algum momento das minhas encarnações, essa situação vai despertar em mim. Tá? Então, o ideal é que quando eu identifique, porque até foi comentado na aula de hoje, a respeito dos caminhos que a gente percorre, né? E da situação de que quando a gente procura um centro espírita, espiritualista ou umbandista, para fazer um tratamento, porque na realidade a gente quer amenizar aquela situação, quer que aquilo passe, né, logo, e que eu consiga viver uma vida, entre aspas, normal, porque eu quero ser uma pessoa normal, né, ou seja, sem essa situação mediúnica, tem a recomendação, né, então eu faço o meu tratamento e no meio ali daquela conversa, quando tem esse aconselhamento, essa conversa conosco, quando estamos na situação de assistido, então é feita a observação, olha, a gente vai cuidar de você, né? A gente vai deixar você um tanto quanto aí equilibrado, com as suas energias mais ou menos equilibradas, mas você é médium, né? E é médium tarefeiro e precisa trabalhar. Então a sensação que nós temos é que isso parece uma cartilha, né? Porque a recomendação não é para todos, é uma pequena minoria que não recebe essa recomendação. E o engraçado é que quem tem o comprometimento gostaria de não ter, né? E algumas pessoas, poucas pessoas, para quem a gente não dá essa recomendação, olha, você precisa trabalhar, parece que fica meio que frustrado, né? Fala assim, poxa, eu gostaria tanto, né? Então, chegará o momento, tenham paciência, tá? Que chegará o momento onde essa recomendação virá. E por que isso acontece com tanta frequência quando eu vou em busca, né, dentro de um centro espírita, espiritualista ou umbandista, né, ou diversos outros? Por que essa recomendação acontece? Porque quando eu chego, né, num lugar como este, quando eu chego numa casa como essa, é porque eu já procurei outras opções aonde não deu muito certo, né? Inclusive já procurei a medicina para alguns sintomas que começam a aparecer no meu corpo físico. Então, já procurei a medicina e, por diversos diagnósticos, foi identificado de que eu não tinha nenhuma patologia, que eu não tinha nenhuma doença física, ou seja, nem patologia física e nem psíquica, né, nem psicológica. Então, aí fica aquela dúvida, vou procurar, né, um lugar desses aí, né, que aplicam passe, quem sabe eu melhoro. Então a gente vem já de uma história muito longa, de uma trajetória muito longa aí, dando aquela canseira, aquela famosa canseira no nosso mentor. Então quando eu chego num centro espírita, espiritualista, ou umbandista, ou candomblessista, eu já dei aí uma boa de uma canseira no meu mentor, para que ele me guiasse, né? E não por acaso nós temos aí uma situação dos guias, para que ele me guiasse para o lugar certo. Então, quando eu não vou de livre e espontânea vontade, né? São livros que surgem para que eu leia, são amigos que conversam e que quando eu começo a falar da minha situação, identificam, né?
que a minha necessidade de estar inserido dentro de uma casa espírita ou espiritualista, ou universalista, que seja. Então identificam, ou algum parente, e se não há essa identificação, esses poucos que não recebem a recomendação, normalmente eles vêm conosco, né? Esses que não recebem a recomendação. Então a recomendação vem para nós, e esses que nos acompanharam, na realidade, foram o canal para que eu pudesse chegar até a casa. Então assim, o problema é como não chega em mim, porque eu estou muito resistente, eu estou muito refratário, então a espiritualidade começa a pensar no que é que poderia mexer comigo para que eu me direcionasse até o lugar onde eles querem que eu esteja. Então começa a atingir pessoas que estão perto de mim, né? Que seja filho, que seja um irmão, que seja uma mãe, um pai, eles não têm o comprometimento da tarefa mediúnica, mas estão perto de mim e eu os amo muito, e eu quero que eles estejam bem. Então essa pessoa se anima para ir nesses lugares, me chama para conhecer, então eu vou somente para conhecer, e aí acontece o inverso, né? A pessoa que veio com a vontade de vir, né? Porque também houve um trabalho ali para ser intuída, para poder vir e me chama e me convida para que eu acompanhe. Então a pessoa que me acompanhou não recebe a recomendação, e eu sim. Ou seja, a pessoa faz o tratamento dela, fica bem, pode até continuar visitando a casa ali como assistido, ou porque simpatiza, mas a mediunidade dela não é de prova, então não vai aflorar ainda para o trabalho. E a minha sim. Então, de alguma maneira, eu consegui chegar até o lugar onde o meu mentor ou o meu guia queria que eu estivesse, né, levado por alguém que tem amor por mim, a quem eu amo bastante e que eu quero que esteja bem. Então, acontece de atingir ali o meio onde eu estou e não a mim diretamente, tá bom? E falando um pouquinho aí dos orixás, né, os orixás, em outras oportunidades que nós já tivemos, ou em algumas aulas, né, que acontecem aqui mesmo, no curso de desenvolvimento mediúnico, de apometria, acaba que nós já sabemos que eles são o quê? Energias, né? Então os orixás, eles não são seres, eles são energias, e dentro desses reinos de energia, aí sim nós temos os espíritos, né, que trabalham com a nomenclatura desses reinos dos orixás. Trabalhando o quê? Com os elementos. Então esses espíritos vão trabalhar com os elementos que constituem a sustentação do planeta, né? Até com a nossa própria constituição, porque é assim que nós somos formados, né? Com essa origem aí das energias dos orixás. Então são energias da água, da terra, do ar, do fogo, etc., porque tem os vegetais, né? Os minerais. E quando a gente fala em orixá, isso nos remete quase que de imediato, né, à religião lá, ou da Umbanda, né, ou do Candomblé, ou outras religiões, outros segmentos religiosos, afros aí, que falam, né, que usam bastante esse termo orixás para designar as energias. Mas os orixás, eles estão atuando, sendo energias, né, de sustentação e de vida do planeta. Eles estariam atuando somente nesses núcleos religiosos? Ou seja, né, na Umbanda, no Candomblé, haveria essa separação? Não, né? Inclusive, é o nosso caso, somos uma casa universalista. E a energia, né, dos orixás atua arduamente aqui conosco, abundantemente aqui conosco. Então, em todos os nossos trabalhos, praticamente, se não em todos, pelo menos na grande maioria deles, nós estamos aí contando com o auxílio, né, dos orixás. Como medianeiros que somos, fica muito mais fácil essa manipulação energética. E assim, como eles atuam no todo, porque nós vamos abordar a situação da mediunidade, né, mas eles não atuam somente se eu for médium, se eles são energias, né? O meu planeta, ele é constituído de energias, e ele tem energias vitais para que continue havendo vida aqui. Eu também estou inserido nessa coisa do planeta, eu também sou constituído de energias, então aonde quer que eu esteja, independente daquilo que se diga que é aquela religião que eu professe, ou mesmo que eu não esteja inserido em nenhum núcleo religioso,
eles vão estar atuando sobre mim, né? Agora, nesses núcleos, aonde há uma liberdade maior e uma oportunidade maior de atuação, é claro que a atuação deles é mais intensa. Mais intensa porque eu tenho consciência daquilo que eu estou fazendo, então eu vou canalizar, né? Aí já vai ser uma coisa direcionada, vou canalizar essas energias, né? Vou saber que a atuação deles vai ser um pouquinho mais intensa. Mas eles vão estar atuando se eu estiver numa igreja católica, se eu estiver numa igreja evangélica, se eu estiver num templo budista, aonde quer que eu esteja, como são energias, estarão atuando. E não recebendo esse nome, e não recebendo também o canal, né, daqueles que trabalham dentro das egrégoras de energia. Ou seja, quem vai me tratar com essas energias? Quem estiver naquele momento como um sacerdote. Então ele vai receber as energias, independente de que nome essa energia vai ter, e vai aplicar em mim, né, e vai fazer imposição de mãos, e vai me auxiliar com essas energias, porque é a energia do sol, é a energia da água, é a energia da chuva, né? É a energia de Deus, né? Então são o quê? As qualidades de Deus manifestadas no universo. Então é isso que são aí os orixás. Tem uma definição, né, para eles, e numa outra oportunidade nós inclusive já falamos a respeito dessa definição, né? Que é de conhecimento de umbandistas, né, e de quem atua no candomblé, com uma intensidade maior do que aquele que não está inserido no meio, ou numa casa universalista. Então, o orixá, ele significa o quê? O ori, que significa coroa, né, e o chá, que significa luz. O que seria em nós, né, seres encarnados, a nossa coroa? Essa parte aqui de cima da nossa cabeça, né, do alto da nossa cabeça, é considerado a coroa. Inclusive há todo um cuidado quando o médium começa a trabalhar, que seja na Umbanda, né, que seja no Candomblé, há todo um cuidado com essa região aqui da cabeça, porque é onde está a nossa glândula pineal. E a nossa glândula pineal é a grande atuante aí nessa situação da nossa mediunidade aflorada, né? Outras religiões, não sei se já foi observada por alguns de vocês, né? Outras religiões tomam esse mesmo cuidado dessa proteção, né? Então, na igreja católica, por exemplo, temos ali alguns sacerdotes que usam, né, uma proteção aqui quando estão atuando em alguma cerimônia. Tem aí os nossos irmãos judeus também que tem o kippá, né, que usa também fazendo essa cobertura. Então, há um significado para isso. Essa parte, essa região aqui da nossa cabeça, né, que é considerada a nossa coroa, é onde tem o nosso chakra coronário. E é esse chakra que ele vai absorvendo aí essas energias do mais alto. Ou seja, essas energias que são emanadas por esses que nós, né, chamamos de orixás dos reinos, né? E é por onde nós absorvemos. Então, já foi falado também a respeito dessa situação de chakras, que é onde nós temos a absorção e a expulsão de energias, né? Então, tem a absorção da energia salutar, né? Da energia da saúde, daquilo que precisa alimentar o nosso corpo, para que a gente permaneça aí com vitalidade, e as energias não tão boas assim, que são expelidas como se fosse o movimento da respiração, né? Então a gente respira, inala o prana, e quando a gente expira, coloca para fora aquilo que já não está mais tão salutar assim. É esse movimento que faz também o nosso chakra, quando precisa fazer a absorção, né, das energias, então, do todo, para poder nos revitalizar. Então, já falamos aí do significado, né, e então a palavra orixá significa coroa iluminada ou espírito de luz. Então, os espíritos que trazem para nós essa coisa da energia da vida. Existem algumas lendas, né, e nós devemos respeitar, porque cada um tem o seu entendimento a respeito do que seria o orixá. Então, não importa qual é a designação que eu vou dar, porque para eles o nome não importa.
se eu vou chamar de orixá, de energia prânica, né, de vibração, para eles não importa. Então, o que importa é que eu sabendo, eu tendo essas informações, o que é que eu vou fazer com essa energia e o que é que eu vou fazer com a minha mediunidade. Porque uma coisa é eu saber, é eu receber a informação. Outra coisa é eu atuar. Como é que eu vou botar em prática isso tudo que eu sei? Então, assim, não dá pra gente apontar e dizer, não, isso aqui é verdade. É isso aqui que é a designação certa para o meu entendimento para o entendimento do outro não é. Então, qual é o facilitador que vai fazer com que aquele ser ou aquela outra pessoa entenda e comece a trabalhar e comece a manusear a energia, né? Isso não tem muita relevância. O importante é que eu saiba aí para que eles servem dentro de um tratamento, né, de equilíbrio, como é que eles vão atuar. Então, temos na linha de Umbanda, né, ou do Candomblé, os orixás básicos, né? E por que básicos? Porque existem outros, mas para ficar mais fácil para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento e para a nossa atuação, então tem os básicos que são quem? Oxóssi, Ogum, Xangô, Omulu, Inhaçã, Iemanjá e Oxum. Então há uma hierarquia mesmo nesse conjunto aí de energias. E nós temos os orixás superior. Por que superior? Por essa coisa de hierarquia. Então temos o Oxalá, que é sincretizado com Jesus, e Nanã, que é sincretizada com quem? A avó de Jesus, Santana. Então, para coordenar essas outras energias, eles estão na hierarquia dos orixás, acima, né, desses básicos. E trabalhando para esses orixás, porque assim, o orixá é energia, que aí vem aquela situação da incorporação, né? Incorpora, não incorpora, como é que faz, como é que trabalha, então está trabalhando errado, está dizendo que está incorporando, incorpora, não o reino energético. Quem incorpora é um espírito, né, que trabalha para fazer a canalização desse reino, que na literatura de Ramatiz, a gente encontra a nomenclatura para esse espírito como um caboclo. Aí gera uma outra confusão, porque assim, na Umbanda ou no Candomblé, caboclo é o caboclo, o índio que vem, né, que trabalha, mas é o nome somente. Então, para ficar mais fácil, os guias que trabalham, né, ou seja, os espíritos que trabalham, denominando, né, dando esse nome aí desses orixás, eles podem incorporar, para facilitar para nós, inclusive, a canalização dessa energia que é dos reinos, que é da natureza, né? Porque como nós ainda não somos seres lá muito evoluídos, né? Embora tenhamos aí essa tal de mediunidade, para que a gente consiga galgar um caminho satisfatório de absorver a energia deles com uma facilidade maior, então precisamos aí fazer algumas reformas, né? No nosso comportamento, na nossa moral. Então, enquanto estamos no caminho, existem o quê? Os guias, os espíritos, né? Os caboclos que podem nos auxiliar, então, nessa tarefa da canalização energética para que o nosso trabalho espiritual seja satisfatório. Então, tem os caboclos, né, no caso, que trazem, né, no caso, o nome dos reinos, que trazem o nome de orixás. Então, incorporam-se lá as Iemanjás, né, as Inhaçãs, Oguns, Xangôs, nos centros, para fazer o que? A equalização energética ali, a limpeza, a preparação para as outras giras, para que haja o que? O trabalho dos outros que são os guias. Aí esses sim, não trazem nome dos reinos, trazem os nomes, né, que eles têm, como, por exemplo, caboclo pena branca, caboclo pena verde, caboclo lua nova, ou preto velho, pai Joaquim, né, ou vovó Maria Conga. Então, assim, tem aí os nomes, não trazem mais o nome dos orixás, sendo que cada um deles vai trabalhar dentro de um reino desse, porque vão trabalhar com os elementos da natureza, né? Então, eles vão trazer os nomes que eles têm, só que trabalhando aí, auxiliando a canalização desses reinos dos orixás. Numa outra oportunidade, nós falamos a respeito da atuação, né, de cada um deles, como é que é desenvolvido, né, como é que é feito o trabalho nos nossos
atendimentos aqui nessa casa. Então a manifestação deles acontece nos nossos trabalhos, embora seja uma casa universalista, porém de uma maneira mais sutil, né? Não com a mesma intensidade, com a mesma liberdade que acontece num terreiro de Umbanda, né? Ou lá num barracão de Candomblé, enfim, a manifestação é diferente. Inclusive, no Candomblé, o tratamento para orixás é diferenciado da Umbanda. Então, nós não vamos entrar nesse mérito, enfim, porque é a compreensão que eles têm, né? Assim como os orixás não dão aconselhamento nem consulta na Umbanda, eles são silenciosos, vêm, fazem o trabalho dele de equalização energética e voltam para o reino, né? Não dão consultas nem aconselhamentos. Quem faz esse trabalho são os guias, os caboclos, pretos velhos, né? Os herês, enfim. No Candomblé também eles não se comunicam, né? O comunicante do orixá no Candomblé é o herê. Então, há aí um outro entendimento, mas atuam trabalhando da mesma maneira. Para eles não importa como é a nossa compreensão e como é que nós vamos chamá-los, eles vão atuar, né, independente de como é a compreensão. A nossa casa, ela é ramatiziana, universalista, mas o mentor da casa é Ramatiz. Então, temos as 7 linhas da Umbanda, com aqueles orixás básicos, né, que eu mostrei ali para vocês, mas aqui nos nossos trabalhos há a inclusão de Iori e Iorimá. E aí o que seria, né? Porque aí lá nas linhas tem lá Oxóssi, Ogum e tal, e a gente vai falar depois dos tronos, mas aqui entra Iori e Iorimá. Iori e Iorimá são ancestrais, são orixás ancestrais, tá? Muito antigos, são os primeiros orixás. Então, assim, tudo está no todo. Então, Iori vai se ligar ali com as crianças, né? Com os ibejis, ou com os herês, que seja. E Iorimá é a ligação com quem? Além dos pretos velhos, porque são os pretos velhos, né? Mas está ali dentro do reino de Omulu, porque é a linha das almas. Então, é a linha das almas e a linha das crianças trazendo a pureza. Nós adotamos esses termos, né, Iori e Iorimá, inclusive para fazer a harmonização dos chakras da maioria dos assistidos, se não em todos, por conta de Ramatiz ter mantido esses orixás ancestrais dentro da literatura dele. Ramatiz recebeu a incumbência, né, lá no plano astral, de trazer o conhecimento do Umbandã aqui para o Ocidente, né? Então, do Oriente para o Ocidente. Temos na linha de Umbanda a linha do Oriente também, como linha auxiliar. Então, Ramatiz, como ele teve aí uma participação, uma inserção muito grande, né, no Umbandã, que é a origem da Umbanda que nós conhecemos hoje, então quando ele trouxe, né, esse conhecimento aqui para nós do Ocidente, ele manteve aí a situação dos Ioris e dos Iorimás. Aqui tem um texto, né, que foi, um texto que está com o título de O Mistério dos Orixás, é um texto de Ramatiz, explicando aí essa situação, né, dos orixás. Então, são as 7 vibrações, né, do cosmo, e o termo orixá deriva, né, dos vocabulários mais antigos. A gente acha que isso veio do Yorubá, mas na realidade vieram de vocabulários ainda mais antigos e que tem, né, a correspondência aqui no nosso orbe com Araxá, né, que significa também o Senhor da Luz, e o equivalente aos orixes ou rishis dos brahmanes. Então, há aí, né, um outro termo para designar a mesma energia, para designar a mesma coisa. Aí está falando de novo das vibrações, né, que tem a representatividade na egrégora de Umbanda em espécies de emissários, que a gente já falou, e os espíritos já libertos, né, do ciclo carnal, que são esses que dentro da estrutura rígida e hierarquizada estabelecida no astral,
para o movimento umbandista, apresentam-se como orixás menores. Então, esses orixás menores são aqueles que vêm com o nome do orixá, né, e que são protetores também. Agora, há também, né, dentro dessa faixa aí, né, de orixás, de guias, né, de mestres, enfim, tem aí também outros espíritos angariando conhecimentos no astral, porque quando a gente vem para uma casa espírita e nós não temos a clarividência aflorada, o que os nossos olhos podem ver é o quê, né? O médium incorpora pela mediunidade dele, traz aí os orixás, os guias, né? Traz sofredor, obsessor, né? Mentor, enfim. Mas tem uma gama de espíritos acompanhando, inclusive, esses orixás menores, esses guias no astral, em treinamento, em estudo, que não são nem orixás, nem guias, nem mentores. Eles são o quê? Eles são médiums, ainda desencarnados, né? Que acompanham essa equipe, porque a gente não vem para a Terra como médium de prova ou de, enfim, como tarefeiro, como se alguém jogasse a gente no mar sem saber nadar e fala nada. Não, nós temos um treinamento. Então, acompanhando esse pessoal, essa equipe, tem aqueles que serão os médiums tarefeiros, ou seja, nós, né, antes de reencarnar, vamos acompanhando para a gente sentir como é que é a situação de ser médium. E como é que é esse acompanhamento? De quando em quando esses espíritos ou esses seres frequentam, né? Vão frequentar os centros espíritas ou espiritualistas ou umbandistas ou candomblecistas que nós trabalhamos. Tá? Então eles vão com essa equipe, não vão atuar diretamente e vão observar o trabalho. Então, por aí a gente já começa a perceber a responsabilidade que nós temos, porque eles vêm para observar como vai ser o trabalho quando eles reencarnarem como médiums, né, em auxílio a quem está aqui encarnado e que não vai ter a mesma tarefa que eles terão. Então tem esses cursos para os médiums desencarnados lá no astral e tem o acompanhamento dessas entidades, desses guias, desses orixás, né, e dos mentores também. Eles vão até as casas. E como é que é o trabalho prático desses médiuns? Enquanto nós estamos ali atuando no nosso trabalho, é colocado atrás de cada médium, de preferência aquele que incorpora, né, ou aquele que dá passividade, é colocado um desses médiuns desencarnados, ou seja, então nós não incorporamos somente guias, ou obsessores, ou sofredores. É estranho a gente falar sobre isso, porque para quem não consegue visualizar isso, é um trabalho meio que custa para que a gente consiga entender e acreditar. Mas aí é colocado atrás de cada médium, né, atuante, um desses médiums desencarnados. Para quê? Para que ele tenha a aula prática dele. Aí vem a situação da incorporação. Então, muitas vezes o médium, ele não vai incorporar nem um guia, nem um mentor, nem um sofredor, nem nenhuma outra entidade vai incorporar esse médium. Primeiro, para o médium ter acesso e facilidade, ou seja, incorporar, ele vai sentir a vibração desse médium, né? E vai ser uma incorporação meio que dupla. Assim como a gente pede, né, para quando tem que fazer um resgate, um médium fazer uma incorporação dupla, ele incorpora uma entidade aguerrida, né, e em seguida a gente pede para sobrepor, né, um guia dele para poder auxiliá-lo ali naquela incorporação. Então é mais complexo. O médium vai dar acesso a esse médium desencarnado, porque ele precisa treinar o trabalho dele, né? E em seguida vem um desses acompanhantes aí, ou seja, um desses guias ou mentores ligados a essas esferas de energia para auxiliar esse aluno que vem para fazer a aula prática dele nos centros onde a gente trabalha. Tá? Então, assim, na maioria das vezes, os exemplos que nós damos é de como não se deve trabalhar.
né? Porque nós ficamos tão perdidos às vezes, né? Ou tão, digamos assim, descompensados às vezes, mesmo durante o nosso trabalho, porque estamos ainda num processo de aprendizado, que nós esquecemos algumas vezes que nós estamos inseridos dentro de um núcleo, né, espiritual, e de que os nossos olhos são ferramentas ainda não muito bem apropriadas para ver o todo, para ver tudo que está acontecendo, e que muitas coisas que fogem da nossa visão estão acontecendo ali. Então, isso acontece, tá? No plano astral, esse treinamento de médiuns desencarnados conosco que estamos encarnados já com a nossa tarefa andando aí, para que eles saibam como é que vai ser quando eles reencarnarem para cumprirem as suas provas, tá bom? Então, cada pessoa, independente da religião que ela professe, está ligado a um desses orixás aí, antes da encarnação, independente do núcleo religioso também, tá? Agora, voltando à situação dos orixás, na Umbanda ou no Candomblé, nós temos essa situação de orixá de frente, orixá adjunto e orixá ancestral. Então, vem às vezes as perguntas, né? Embora que, se eu não estou atuando na Umbanda ou no Candomblé, talvez isso não seja muito relevante para mim. Importa que eu esteja trabalhando, aberto, canalizando as energias e fazendo o meu papel de médium, né? Usando as energias aí para fazer trabalhos de cura, né? De equilíbrio emocional e de outras coisas mais aí que a gente faz dentro de um centro espírita como médiums. Mas, a título de informação, o orixá ancestral, ele é aquele que ele tá com você desde a sua origem, né? Desde que foi criado ali a mônada, então é a sua essência. Então, esse orixá ancestral, ele não muda. O orixá de frente, ele vai mudando dependendo do quê? Do meu planejamento encarnatório. Então, de encarnação para encarnação, muda o meu orixá de frente. O meu orixá de frente, ele mostra as minhas características, né? Então, por isso que a gente, quando lê a descrição de um orixá, a gente se identifica ali com algumas características que são próprias daquele orixá. Então, o meu orixá de frente, que veio, né, para trabalhar comigo, ele vai mostrar ali as minhas características, porque nas minhas atitudes eu vou estar mostrando isso. O meu orixá adjunto não, tá? Ele é aquele que esconde, que somente eu sei, porque o orixá de frente, ele atua aqui, nesse chakra, adjunto, ele atua aqui, né? Ele faz o par, né? Um para poder fazer o médium andar e o outro para apaziguar um pouquinho as emoções do médium, mas o adjunto, ele trabalha muito a minha emoção, aquilo que eu não demonstro, aquilo que eu sinto, né? Que faz parte do meu emocional, mas que eu não demonstro para todo mundo, só em determinadas situações e ocasiões é que aquilo vem à tona. Então, é isso que significa aí orixá ancestral, orixá de frente e orixá adjunto, tá bom? Em cada encarnação, há a troca desse orixá dependendo de que experiência eu preciso viver, né? O que é que eu vim fazer naquela encarnação. Então, nós temos aí um planejamento encarnatório. Aliás, para a nossa encarnação, a gente dá um trabalho, né, até que razoável aí para uma boa equipe, né, espiritual, porque tem todo um planejamento. Eles vão acessar o que eu deixei para trás, o que é que eu preciso e que eu consigo resolver naquela encarnação. E aí, então, é definido com que tipo de vibração eu virei para essa encarnação, para que eu consiga aí cumprir com o meu planejamento. Então, esse orixá desta encarnação, ele vai atuar mais efetivamente sobre mim, sobre as minhas emoções, tá bom? Então, em cada plano vibracional, porque eles são energias vibradas, então são vibrações, existe o quê? Uma frequência específica, subatômica e imperceptível aos nossos olhos, né? Que são que os movimentos magnéticos da lei, né? De correspondência de vibrações, que são o quê? As leis de Deus, tá bom? Essas vibrações, nós vamos sentir elas mais atuantes nos nossos centros de força, ou seja, independente de onde eu estiver, de que religião eu estiver, eu vou ter chakra,
tá? Porque isso faz parte da minha constituição. Chakras são os centros de força, que a gente já falou, de absorção e de expulsão de energias. Então, através dos meus chakras, eu vou me alimentar dessas energias. Se eu estiver, né, moralmente equilibrado, né, psicologicamente equilibrado, que não é o caso quando aflora a minha mediunidade, que eu não tenho informação, eu vou conseguir absorver uma quantidade muito maior dessas energias salutares através dos meus chakras, né, que são aquelas rodas que fazem esse movimento, né, para absorver e para expelir as energias. Então, quando eu não estou com os meus chakras absorvendo a energia adequada, o que acontece? Aí acontece o tratamento energético, né? A aproximação então dessas energias dos orixás, e nós, como médiuns, né, que atendemos aqui os assistidos, nós, junto com os nossos mentores, junto com os nossos guias, né, e com esses orixás que têm a capacidade da incorporação, né, ou a flexibilidade da incorporação, que não são os reinos, aí nós vamos atuando nessa equalização energética, limpando os chakras, e o que vai determinar se o meu chakra está adequado e limpo, absorvendo energia correta ou não, são o quê? As minhas atitudes, né, as minhas emoções, o que eu faço no meu dia a dia, e aí esses guias ou esses orixás vão me ajudar nessa situação da minha mudança, porque eu não tenho ainda a minha reforma interior concluída, eu não sou ainda um ser de luz, então eles vão estar me auxiliando na captação dessas energias. Não somente, né, das energias do nosso planeta, mas também nós estamos recebendo aí a influência das energias dos outros planetas, e cada orixá ele canaliza, né, e ele tem a atuação também com as energias desses outros planetas aí, tá bom? Então, ali os planetas, né, o nosso sistema solar, como estamos inseridos na Terra dentro do sistema solar, então há também a emanação energética, né, desses planetas aí na nossa mediunidade. Aí algumas ilustrações, somente para a gente entender melhor, para aqueles que nunca ouviram, né, falar de chakras, enfim, que não tiveram ainda esse contato de trabalhar alinhando os chakras. Ali uma ilustração do que seriam os nossos chakras e do que é que pode contribuir para bloquear, né, os meus chakras. Quais são as emoções, né, que podem contribuir para o bloqueio dos meus chakras. E como seria, então, eu ter um chakra saudável ou um chakra doente. Então, nós temos ali as glândulas, tá? Cada centro de força dele tem os plexos. Então, esses plexos vão ser ligados ali às minhas glândulas. Então, por isso que a minha mediunidade, ela em desequilíbrio, ela acaba afetando aí o meu corpo físico, tá bom? Então, o que seria, né, que prejudicaria os meus chakras? Aqui, nesse chakra coronário, nós temos a atuação de Oxalá, tá? Que ali como orixá superior, ele está atuando aqui nesse chakra, fazendo uma ligação maior, mais ampla com as energias, a captação maior com as energias do superior. Então, Oxalá que trabalha o nosso chakra coronário. E o que seria, né, o prejudicial para que eu não consiga trabalhar direito nessa absorção energética? O apego à matéria. Porque Oxalá, ele está diretamente ligado à fé, né? Então ele vai trabalhar ali no assistido, né, ou em mim, em qualquer outra pessoa, a minha fé, a minha esperança, né, a minha abertura pro espiritual. E se eu tenho apego à minha matéria, né, ou a qualquer coisa da matéria, esse apego vai dificultar esse meu contato com o astral, né, com o superior. O que prejudicaria aqui o meu chakra frontal, a minha ilusão? Iemanjá atua nesse chakra frontal, né? Trazendo também as realidades espirituais. Por esse chakra é onde nós nos conectamos com uma facilidade maior com os nossos mentores. É pelo chakra frontal. Então, se eu sou uma pessoa que tem muita ilusão, eu estou preso à matéria, porque a matéria é ilusão, e isso, né, essa coisa da ilusão vai dificultar, então,
acesso ou a minha absorção dessas energias mais salutares aí de ligação com os meus mentores. Aqui nós temos o chakra laríngeo, nessa região aqui da garganta, né? E abaixo dele nós temos aqui o nosso chakra cardíaco. Então, a atuação nesse chakra laríngeo é com os iores, né? Que são quem? As crianças. Trazendo o quê? A pureza, né? Tirando de nós o conflito. Porque esse chakra aqui é o que sofre um conflito maior. Porque ele está aqui, né, entre a minha razão e o meu coração, o meu sentimento. Então, às vezes fica meio comprometido também, e o que facilita ainda mais esse meu comprometimento com esse chakra é a mentira, né? Toda vez que você vai contar alguma coisa que não seja muito verdadeiro, não dá aquele engasgo às vezes, né? Você não sabe por onde começa, engasgou. Tem pessoas que, conhecendo o seu comportamento, já sabem que é mentira. Né? Então, o que é o engasgo? Eu estou no conflito, será que eu falo, né, o que é certo, vou pela minha razão? Ou será que para não machucar, eu vou pelo meu sentimento, pelo meu coração, e aí eu invento alguma coisa, alguma mentira, né, para mim poder falar isso que eu tenho que falar? Ou aquela coisa de engolir, né? Vou engolindo, não vou falando nada. A história do engolir o sapo. E aí dá esse conflito e me prejudica esse chakra aqui, e eu fico com dificuldades para absorção de uma energia salutar, para que eu tenha o quê? Criatividade, tá? Tenho aqui o meu chakra cardíaco, o que prejudica as energias, né, de serenidade, de passividade, é eu sentir pesar, né? Eu sentir amargura, eu sentir mágoa. Então vai prejudicar, vai entupir aí o meu chakra cardíaco, tá? Outro sentimento é a vergonha, vai prejudicar esse meu chakra umbilical aqui. A culpa vai prejudicar o meu chakra, não, o outro é o esplênico. O meu chakra umbilical, e o medo vai prejudicar o meu básico, que seria ali, no caso de um chakra salutar, a minha ação. Então, a gente recebe aí algumas pessoas para tratar cheios de medo, né? O medo é um sentimento aí da terceira dimensão ainda. Ali tem as ligações, né? A atuação dos orixás, os chakras, os corpos, né? Que são 7, a gente já descobriu, né? Que lá no Espiritismo a gente aprende que a constituição nossa é de 3 corpos, que seria, né, o espírito, perispírito e corpo físico, e aí depois abriu-se, expandiu-se isso para 7 corpos. Então nada mais é do que a subdivisão do nosso perispírito. Então hoje nós sabemos que temos 7 corpos, então temos 7 chakras e a atuação das 7 linhas, né, que seriam os 7 orixás, que só muda a nomenclatura nessa casa espiritualista, ou em outras podem ser que usem também a situação de Ori e Orimá, por conta daquilo que Ramatiz trouxe para nós como informação, tá? Então aí, de novo, os 7 orixás básicos da Umbanda. Aí, os fatores de Deus, né, e as 7 estruturas básicas. O que seriam esses fatores de Deus? Na Umbanda é considerado como os 7 tronos, né, os 7 tronos de poder da Umbanda. Então, tem ali para constituir sempre um par de orixá. Então, para cada estrutura, tem aí um par de orixás. Para a gente entender com uma facilidade maior, então tem aí, que são o quê? As qualidades de Deus. Os orixás, como são vibrações, então seriam como Deus, né? Não é um ser, ele está no todo, ele está em tudo. Então seriam as vibrações, né, das qualidades de Deus para atuarem em nós, para que a gente tivesse, então, uma qualidade de vida melhor na nossa encarnação. Então ali, a primeira estrutura, que é da fé, né, que seriam as qualidades de Deus, que Ele espera que nós desenvolvamos em nós, e é por isso que a cada momento a gente vem aí com o orixá de frente, que é a fé, o amor, o conhecimento, a justiça, a lei, a evolução e a geração. E fazendo par com tudo isso, então nós temos quem? O tempo,
né? Para que a gente tenha a fé, a renovação, porque o amor ele precisa estar sempre sendo renovado, a concentração, porque eu tenho o conhecimento, mas se eu não me concentrar, se eu não tiver concentração, esse conhecimento ele se perde, vai por água abaixo, não vai servir para nada, né? Tem a justiça, mas eu tenho que ter a purificação ali, né? Do fogo de Egunitá. Então, Xangô cuida da justiça, a mãe Egunitá ali vai fazer a purificação. Então, nós temos aí as estruturas Oxalá, Oxum, Oxóssi, Xangô, Ogum, Obaluaê e Iemanjá, né? Que são os 7 orixás, as 7 linhas. E, em contrapartida, nós não falamos que eram orixás básicos aqueles? Existem outros, inúmeros outros. Mas eles não se ofendem, né, por não serem citados toda hora. Ficaria difícil para nós trabalharmos, né, decorando os nomes e agora quem eu chamo. Então, a gente chama a energia e quem está ali, quem sabe da nossa necessidade, se prontifica e atua. Então, nós temos Oiá, Oxumaré, Obá, Egunitá, Inhaçã, Nanã e Omulu ali fazendo os contrapontos, né? E esses tronos aí de poder. Nós podemos falar mais detalhadamente a respeito deles numa próxima oportunidade, que hoje não vai dar tempo, tá? Como nós falamos dos básicos, e nós estamos numa casa onde o mestre mentor da casa é Ramatias. Então foi feito para Ramatias uma pergunta, né, em uma de suas obras, no livro A Missão da Umbanda, o porquê dessa adoção dele, né, de Iori e Orimá. Então ali, por que adotais os 7 orixás? Oxalá, Iemanjá, Iori, Xangô, Ogum, Oxóssi e Iorimá, como referência em vossos escritos e não os demais. Então a resposta que ele deu, não existem verdades absolutas na Terra, né? Os outros orixás e suas nomenclaturas são existentes e apresentam escopo vibratório no astral. Para efeito didático, afirmamos que todos acabam se enfeixando num dos 7 orixás citados. Ou seja, existem inúmeros, né? Então não foi porque ele acha que isso é o certo. Ele achou que isso seria o mais fácil, né? O menos complexo, para que nós entendêssemos aquilo que ele estava trazendo para nós, que era a referência a Umbandã para atuar como Umbanda, em algum momento, né? E para que nós atuássemos, então, de uma maneira mais tranquila, mais fácil, no momento em que precisássemos aí nos utilizar dessas energias desses orixás. Então, ele não traz isso como verdade absoluta. Ele respeita todas as verdades, até porque ele é universalista, né? Então, na nossa casa aí nós abraçamos todos as religiões, porque são N entidades que trabalham conosco, são muitas energias que nós, né, acabamos nos utilizando. Então, assim, ele é abrangente, ele só achou mais fácil. Então, são aí os campos vibracionais agora que a gente vai abordar rapidinho, tá? Então, a vibração de Oxalá, aí tem, né, para aqueles depois que quiserem o material para dar uma lida, depois a gente pode estar ou gravando, né, ou enviando por e-mail, desde que vocês deixem o e-mail comigo. Aí eu posso enviar o material para que vocês possam ler com calma. Hoje o nosso tempo é um pouquinho reduzido, não vai dar para a gente falar de todos, tá? Mas aí tem, dentro da estrutura do orixá, o que é que engloba, né, essa situação dos orixás. Então nós temos os orixás menores trabalhamos, temos ali o nome, né, de alguns que trabalham nas linhas, os guias que estão aí trabalhando na hierarquia abaixo dos orixás menores, os protetores, né, para nos auxiliar. E aí, os planetas ou satélites, né, ou astros, que regem cada vibração de cada orixá. Então, no caso de Oxalá, seria a vibração do Sol, né? O Sol, de todas as energias, é essencial para a vida, porque sem a energia do Sol não tem fotossíntese, não tem vida vegetal, não tem vida animal, não tem vida hominal. Então, assim, precisa da energia do Sol. Agora, sempre com aquele equilíbrio, mesmo a energia salutar em demasia, prejudica. E é por isso que eles trabalham aí cruzando energias para que haja o equilíbrio no planeta, né? Para que todos atuem e para que nós possamos, então, nos beneficiar dessas energias. Então, o Sol
é uma das principais energias, assim como também o ar, né? Porque pela respiração nós absorvemos, a gente já falou aí rapidamente, absorvemos, né, a energia do todo pelos nossos chakras. Então o ar também é uma energia muito importante, e a água, né? Porque sem a água também não tem vida. O nosso corpo é constituído de 70% de água, então é vital também para nós. Temos aí Iemanjá, representando o reino, né, dos orixás da água, então eles trabalham com esse elemento, água, e tem aí toda a constituição, a atuação do astro, né, seria a lua. Então é toda essa harmonização vibracional, né, que atua sobre nós quando nós pedimos a energia de um desses orixás. Então não é uma coisa única, não é uma coisa simples, é uma composição de energias, e nisso entram flores, entram ervas, porque tudo isso faz parte, né? Energia vegetal, energia mineral, então entram aí os minérios, fazendo toda essa composição e atuando, né, nos nossos trabalhos quando a gente precisa, então, das energias desses orixás, tá? Aí os Iores, que seriam as crianças, alguns nomes, né, de alguns erês que trabalham, alguns guias que trabalham nessa linha dos Iores. Esse material está baseado nas obras de Ramatiz, tá? Tem Jardim dos Orixás, a Missão da Umbanda e outras fontes mais deixadas aí por ele. Aí outra composição e o planeta atuante, né, que seria Mercúrio. Então, para cada orixá tem essa composição, essa harmonização vibracional de atuação, para eles estarem cuidando de nós. A gente falou que no começo, né, que não importa o lugar onde eu esteja, se eu esteja ou não inserido num núcleo que seja espírita, espiritualista, universalista, enfim, que essas energias estarão atuando, sim, porque eles fazem parte do todo, né? Então não é só na minha mediunidade que vai ter a atuação dessas energias dos orixás. Se eu não souber que eu sou médium, eu vou ter essa atuação energética? Sim. Agora, eu vou manipular melhor, eu vou cumprir melhor o meu comprometimento, né? E é por isso que a gente migra de religiões, porque a gente nasce num berço, na maioria das vezes, um berço cristão, católico que seja, né, digamos. E, de repente, dependendo, né, do momento, vai precisar que eu comece a ter a minha iniciação no meu trabalho mediúnico. Em algum momento da minha encarnação, eu vou migrar de religião, porque aquela onde eu estava até então me serviu, né? Estava adequada ao conhecimento que eu trago comigo, às atitudes que eu tenho que ter, mas como a mediunidade não tem idade e não tem momento para aflorar, né? Quando chegar o momento certo, que o meu mentor perceber que eu preciso realmente tomar uma providência, algumas coisas vão acontecer. E isso não é decorrente da mediunidade ser um castigo, né? Ou somente porque é uma prova. É para que eu acorde, para que eu experiencie aquilo e para que eu evolua como ser, eu preciso ter outras experiências. As religiões existem para que a gente não fique desgarrado, para que a gente não fique solto do Pai, tá? Não significa que uma religião é melhor e a outra é pior. Todas são boas, todas são excelentes, né? O que faz de uma religião boa para mim é aquela que me torna um ser melhor. Então, se aquilo está me tornando um ser melhor, é ali que eu vou ficar enquanto estiver no meu planejamento encarnatório. Chegou o momento em que eu preciso migrar para algo que me traga oportunidades de atuação diferenciada, eu vou migrar. Então, por isso há essas migrações de religiões, né? Às vezes a pessoa é católica, daí a pouco ela passa a ser espírita, ou é espírita, passa a ser umbandista, aí é umbandista, mas vai se identificar no candomblé. Tudo vai depender do que é que ela precisa fazer nesta encarnação,
tá? Pode ser que ela seja espírita, de repente ela quer mudar e quer ir para uma outra religião budista, por exemplo. Ela vai migrar, né? E se ela vai permanecer ou não, ela mesma vai sentir se aquilo está acolhendo, beneficiando, favorecendo, ou se aquilo está trazendo algum tipo de, digamos assim, não chega a ser um incômodo, né? Mas que falta algo para ela fazer. Essa sensação nós vamos ter, né? Falta algo, não é isso ainda que eu quero. Não é que a religião não seja boa, a religião é boa, é excelente, me liga com o meu Criador. Eu preciso dela porque solto eu me perco. Na religião eu me perco. E solto da religião, sem nada, eu me perco com uma facilidade muito maior. Então, assim, dependendo da necessidade, eu vou migrando, né? Sou lá espírita, tradicional, mas já fiz o meu trabalho, já desempenhei a minha tarefa, a minha função, absorvi conhecimento e de repente eu preciso atuar de uma maneira diferente, né? E eu vou começar a encontrar oportunidades e situações que vão me dirigindo para outros núcleos, até que eu consiga realmente cumprir com o meu comprometimento. Se eu não conseguir, aí tem essa situação do médium desencarnado, né? Que vai ter uma outra oportunidade de encarnação como médium e vai ter os treinamentos dele lá no plano espiritual e também nas visitações aos centros espíritas, porque durante o nosso trabalho, durante as nossas aulas e durante as nossas palestras, né, aquilo que os nossos olhos veem é muito pouco em função de tudo que está acontecendo com a espiritualidade presente. Então, quem está presente não são somente esses guias, né, ou esses orixás, ou os mentores, ou os obsessores, né, tem também aqueles que estão em treinamento, tanto para estudo quanto para trabalho. Então é por isso que a cada vez mais é preciso que a gente tome conta, né, dos nossos pensamentos, porque para o astral, o nosso pensamento fica aberto, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, quando a gente está inserido dentro de um núcleo, como é que eu devo, né, me comportar dentro desse núcleo religioso que eu professo, né, qual é a responsabilidade que eu tenho, porque a gente serve também de exemplo ou de mau exemplo, não só para quem vem, para quem frequenta, para quem é assistido e para quem vem receber os seus tratamentos, mas para esses médiuns desencarnados que estão na espiritualidade, fazendo os seus cursos e se preparando como nós também tivemos o nosso preparo antes de reencarnar, né, para poder cumprir aí com o seu comprometimento de tarefeiro, tá bom? Aí uma imagem do que seriam os Yorimás. Então veja que Yorimá não está perdido, é aquilo que Ramatiz falou, né? Mudou o nome, mas a inserção das 7 linhas continua, porque o Mulu está ali, né? Como orixá das 7 linhas consideradas da Umbanda. Então é uma linha de pretos velhos, né? Ligada ao Mulu, mas que tem também a atuação dos Exus. Eu ia falar um pouquinho a respeito dos Exus, mas não vai dar tempo, porque preciso falar bem rapidinho. Aí tem algumas obras, tá? Trabalhamos bastante com os Exus e eu acho assim uma ingratidão, né? Aquilo que nós fazemos, né? Aquilo que nós falamos a respeito de Exu e de Pombogira, por exemplo. Porque no Candomblé o Exu ele é considerado orixá, tá? É o primeiro orixá. Então sem Exu não se faz nada. E por quê? Né, que é o primeiro orixá. Quando a gente recebe um assistido, ou quando nós mesmos estamos com a nossa mediunidade aflorada, né, comprometida, mas sem estrutura, sem instrução, sem conhecimento e sem equilíbrio, a gente começa a atrair aí uns espíritos não tão salutares assim, né, que começam a desestruturar e a gente tem umas manifestações estranhas. E isso é tido, às vezes, até como desequilíbrio psíquico. Então, quando a gente vai no centro e antes de trazer um orixá ou um guia, né, quem a gente pede para harmonizar aquela pessoa, aquele assistido ou aquele médium? Traz o seu Exu, né? Então, o Exu, ele não trabalha com energia? Então, orixá não é energia? É uma energia também,
né? Então ele pode sim ser considerado um orixá, né? Porque ele vem, ele filtra de nós aquela energia mais densa, o trabalho dele é esse, além de ser guardião, né? Lá das trevas, daqueles planos mais complexos, mais complicados, são espíritos que têm experiência em como lidar com isso, como botar a lei, né, nesses planos do submundo. Ele também nos ajuda a lidar com essas energias, né, mais densas, com as quais a gente não consegue lidar ainda direito. Então ele vem, incorpora ali, seja no assistido, né, mas é um médium, ou incorpora em nós médiums atuantes, equilibra a nossa energia, porque se ele não fizer esse filtro, né, ou se a pombogira não fizer esse filtro energético em nós, né, e não der uma filtrada, uma apaziguada na energia, os nossos guias não conseguem se aproximar de nós. Estamos muito desestruturados, muito adensados, presos na matéria, né? E eles vêm fazer o quê? Sutilizar um pouquinho a minha energia, para que aí sim eu dê passividade para aqueles que serão os meus guias, né? Que vão trabalhar comigo. Então o Exu, ele trabalha arduamente conosco. O Exu do Lodo, ele atua bastante, né? Aqui na nossa casa e em outras casas também, porque ele lida bem com esse reino, né, das almas. Então o Exu do Lodo trabalha bastante com o Omulu, né, que é o transmutador de energias, que também trabalha no reino das almas, socorrendo as almas mais complicadas aí no plano espiritual, tá bom? Então temos outros Exus atuantes, quem sabe numa outra oportunidade a gente possa falar um pouquinho mais sobre eles. Eu só achei que seria uma injustiça, né, não tocar aí no nome dos nossos Exus e das nossas pombogiras, como energias que são também, podem sim ser considerados energeticamente como orixás, tá bom? Eles trabalham com a energia telúrica, né, que é a energia do centro da Terra, essa energia do fogo, e transmutam bem a nossa energia para facilitar a nossa ascensão. Tinha uma outra coisinha para falar a respeito deles, mas agora não estou me lembrando. Assim, para quem já teve a oportunidade, né, de presenciar o aconselhamento de um Exu ou de uma pombogira, pode perceber a sabedoria que eles têm, né, e a facilidade, porque Exu, ele é o quê? Ele é o emissário de quem? Dos orixás. Eles trabalham nas linhas dos orixás, eles são emissários, né, comunicantes, e eles têm o quê? O dom da palavra. Tanto o Exu quanto a pombogira, pelo conhecimento que eles têm, pela vivência que eles já tiveram, de trabalhar com essa zona mais umbralina, né? Com essa situação mais densa. Então, quando eles vão dar um aconselhamento, é como se eles te dessem um tapa com luva de pelica. Porque eles falam as coisas, né, assim, muito severas, naquilo que eu preciso mudar em mim, naquilo que eu preciso transformar em mim, ou até a nível, né, comunitário dentro de uma casa, quando tem a necessidade de uma comunicação dentro de uma casa, que seja um bandista, espiritualista, né, para quem já teve a oportunidade de ouvir o Exu Rei falando, sabe, é uma sabedoria muito grande, é um aconselhamento muito válido, e ele consegue trazer de dentro de você aquelas suas imperfeições sem te ferir, sem te machucar, sem apontar o dedo, mas ele faz com que você olhe para dentro de você, né, de uma maneira a se redescobrir, a enxergar aquilo que realmente não está muito bom ainda, que precisa ser trabalhado, mas de uma maneira muito, não vou dizer muito sutil, né, e muito amorosa. Porque, por incrível que pareça, né, porque a nossa ligação a priori é sempre ligar Exu com aquela coisa mais pesada, densa e trevosa, né? Eles falam com um amor tão grande que você vai se encolhendo assim até desaparecer, né? Com a sabedoria que eles têm. Então, o Exu é o orixá do quê? Da comunicação, né? Do preparo, para ser o meu intermediário entre mim, entre a coisa, né, do encarnado, com o orixá que está lá no reino, né, mais elevado. Então ele é quem vem primeiro me equalizar, e isso é em qualquer tratamento que a gente vai fazer, que o médium chegue, né, assim,
incorporado de um quiumba, né, ou de um egum, ou de um espírito, né, mais complexo, é o primeiro que a gente chama. Então chama o seu Exu, né, se equaliza e aquilo dá uma aliviada no médium para a gente poder começar a tratar, porque às vezes a gente não tem acesso para começar a tratar se não for feito esse filtro, essa drenagem de energia para dar uma apaziguada no emocional do médium, tá bom? E finalizando aqui, desculpem porque hoje não tem muito tempo para a gente falar mais detalhadamente sobre os orixás, mas tem uma palestra aí que fala mais detalhadamente sobre eles. Por último, só para a gente saber, né, quem são os orixás regentes desse ano que a gente ainda está aí caminhando. Então, Ogum foi até o meio, né, desse ano, que seria julho. Então, Ogum atuou. O Ogum, ele é o cumpridor da lei. Tivemos o ano passado Xangô, né, que determina ali, que ele dá a sentença. Então Xangô sentencia, determina, Ogum cumpre a lei determinada por Xangô. Então Ogum é o cumpridor da lei e Nanã é aquela que tem o controle, né, ali da vida e da morte. Então Nanã cuida da nossa reencarnação e do nosso desencarne. Ela cuida também dos processos obsessivos aí, fazendo a limpeza e a proteção. Então, inclusive, situações de dúvida, quando eu estou muito indeciso, com muitas dúvidas, Nanã atua nessa coisa da decisão pela sabedoria que ela tem, né, pela senilidade, porque ela é considerada a avó, né, dos orixás. Então, ela já tem a sabedoria para poder passar, inclusive, por esses momentos aí de transformação que nós precisamos passar nessa mutação, né, de fase aí do nosso planeta, tá? Então, Nanã vai estar atuando de agora em diante até o final do ano, cuidando. Nanã cuida também das perseguições kármicas, né? Então, dos karmas coletivos e daquelas perseguições mais ferrenhas kármicas. Então, Nanã é que toma conta. Então, ela vai estar atuando aí no decorrer desses finais aí de meses, né? De ano. De agosto, que nós estamos agora, né, até o final do ano vai ser com a atuação de Nanã. E quem tiver interesse em saber um pouquinho mais, né, vai dando uma pesquisada, vai estudando um pouquinho mais a respeito dos orixás, porque a atuação deles é inerente ao lugar onde nós estivermos, né, independente do lugar onde nós estivermos, eles vão estar atuando, porque eles são energias vitais, nós precisamos dessas energias, né? Só que a atuação e a absorção será sempre naqueles lugares onde eu tenha uma liberdade maior, né? Para poder canalizar, para poder chamar, para poder até incorporar. Então vai ser uma intensidade maior, tanto no meu trabalho, né, quanto na minha absorção, se eu estiver num núcleo que me permita isso. Porque em alguns lugares eu vou estar recebendo, mas de uma maneira mais sutil, porque não há a permissão, né, para que haja a atuação direta deles comigo e de mim para com eles, tá bom? Então, era isso que a gente tinha para passar hoje. Muito obrigado pela presença de todos vocês, que Deus abençoe a cada um de nós, que tenhamos aí um decorrer de ano abençoado, protegido e amparado por todos os orixás, em especial por Nanã, né? E que possamos ter aí uma excelente semana, que Jesus nos acompanhe hoje e sempre, tá? E muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigada, Fábio.